Sejam bem-vindas a este podcast, uma ação da Licenciatura de Ciências Sociais do IFPR Campus Paranaguá. Neste projeto, vamos trazer provocações, leituras e análises sobre diferentes obras, clássicas e contemporâneas, que tocam as ciências humanas. Neste episódio, convidamos a professora Cíntia de Souza Batista Tortato, que vai nos falar um pouco sobre o livro de Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Venham para essa prosa. Olá, meu nome é Cíntia Tortato e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um livro que se chama O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Mas antes de começar a fazer comentários sobre o livro, eu gostaria de me apresentar. Pois bem, eu sou professora do Instituto Federal, trabalho na área de educação, minha formação é pedagogia. Depois eu tenho uma formação posterior em nível de pós-graduação que acabou, se direcionando para as questões de gênero e educação, que é o tema da minha tese de doutorado e das últimas pesquisas que eu tenho feito, orientado. Então, essa questão, dos estudos de gênero, ela tem sido muito frequente na minha vida de docente, de pesquisadora, e ela me chamou muito a atenção, há muitos anos atrás, quando eu também me percebi, e fui me descobrindo e me construindo uma mulher feminista. E de onde vem, essa história? Cada história é uma história, cada um de nós percorre caminhos pessoais, familiares, profissionais, culturais, sociais, econômicos, e que vão nos constituindo e vão participando da nossa formação e da visão que a gente tem de mundo, Então, naquele momento em que eu conheci os estudos de gênero e os estudos feministas, eu estava já numa maturidade profissional e pessoal que até ali não tinha sido foco em questões da minha situação ou da situação das outras mulheres enquanto mulheres, ou das questões sociais e políticas, econômicas, de trabalho que nos afetavam, por sermos mulheres. Então, a partir daquele momento em que eu entrei em contato com as questões de gênero, esse olhar sobre a minha própria história, sobre a história das outras pessoas, ele passou a ter essa lente, que a gente chama, isso é da literatura de gênero, que a gente chama de lentes de gênero, em que tudo que a gente olha e observa no mundo, no cotidiano, é permeado por questões de gênero. Essa incursão nos estudos de gênero me levou a conhecer a autora, Silvia Federici, que é a autora desse livro que nós estamos comentando aqui. Ela é uma intelectual militante de tradição feminista marxista autônoma. Isso significa que ela questiona, em alguns momentos, as bases da própria teoria marxista. Ela é italiana, hoje vive nos Estados Unidos. Foi cofundadora nos anos 60 de um coletivo feminista que lutava por um salário para o trabalho doméstico.
As primeiras movimentações desse coletivo em torno do reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho que também precisa ser valorizado, no sentido de que é um trabalho, né? E precisa ter rendimentos correspondentes também, já que esse trabalho doméstico sustenta a força de trabalho que sai das casas, né, que vai para as fábricas, que constrói, que modifica, que produz, né, em todos os sentidos. Se tem gente saindo das casas, é porque estão alimentados, estão com roupa limpa, estão com cuidados, né? Então, a Silvia Federici, já há muitos anos, ela vem lutando pelo reconhecimento desse trabalho doméstico e assim, né, como o movimento feminista faz há muito tempo e continua fazendo, ela traz luz a teorias que tiveram leituras onde a condição das mulheres não foi visibilizada, não foi o foco. Então é onde a Silvia Federici, que é uma intelectual de grande profundidade na sua escrita, é onde ela conquista, né, conquista o direito de voltar nas bases da teoria marxista, nas bases das ideias de Foucault também e de outros tantos teóricos, para denunciar algumas lacunas que ficaram nas suas construções teóricas em relação às mulheres. Silvia Federici dá o título ao seu livro em referência a dois personagens de uma obra de Shakespeare chamada A Tempestade, onde Caliban é um homem negro e escravizado, descrito como selvagem e deformado, e sua mãe é uma bruxa que se chamava Sycorax, que, não coincidentemente, é o nome do coletivo feminista responsável pela tradução desse livro para o português. Esses dois personagens, lá na obra do Shakespeare, né, eles são tratados, eles simbolizam todo o racismo e a misoginia da época. E o desfecho do personagem é o desfecho que era observado, né, na sociedade de então, tendo em vista esses elementos, racismo e misoginia. Então, a partir dessa referência, a autora traz para nós a crítica fundamental ao sistema capitalista. Mas para ela chegar ao sistema capitalista, ela faz, e esse livro representa 30 anos de pesquisa, ela faz um retorno para esmiuçar, para entender melhor como é que foi essa passagem, né, do mercantilismo para os primeiros modelos do capitalismo. Nas nossas histórias, né, nas nossas escolas, muitas vezes a gente aprende e ensina como se isso tivesse sido uma passagem quase que natural. E não. A Silvia Federici vem, né, nos chamar a atenção do fato de que essa passagem não foi nem natural e nem sem conflitos. Pelo contrário, foram conflitos difíceis, sangrentos e onde as mulheres tiveram perdas, né? Perda do seu papel social, perda da sua importância social, da participação, perda da autonomia sobre o seu corpo, da autonomia sobre suas decisões. E aí o elemento em que ela traz um foco especial é a caça às bruxas na Europa.
Então, essas bruxas, como representantes, né, de um corpo feminino que precisava ser subjugado, controlado e domesticado, porque essa pessoa, esse corpo feminino, seria uma base importante para a produção dos novos trabalhadores. Então, tá lá nas bases estruturais, né, a desigualdade de gênero e a divisão sexual do trabalho. Essa divisão sexual do trabalho, que vai hierarquizar os trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, ela precisa convencer uma camada da população, né, que são as mulheres, de que o seu trabalho é nas bases. E que por isso, né, e a moeda de troca seria o amor, por exemplo, né? Faz-se por amor. O olhar da Silvia Federici não é romantizado em nenhum momento. Ela tem uma leitura muito lúcida e muito clara do quanto foi impactante esse fenômeno, né, da caça às bruxas e representativo para um controle, uma perseguição e uma misoginia que duram até os dias de hoje. Não há como resumir esse livro. O que eu posso deixar aqui para vocês é o convite à leitura. É uma leitura profunda, uma leitura difícil, mas é uma leitura muito, muito importante e muito contemporânea para nós brasileiras, para América Latina, América do Sul, para os povos tradicionais e para todas as ditas minorias, né, que têm sido tão atacadas e perseguidas. Esse livro vai nos ajudar a entender a necessidade disso para que o sistema se mantenha. E eu deixo então o convite e espero que vocês curtam essa leitura, aproveitem, aprendam e que a gente ainda troque alguma ideia sobre as bases do livro e as questões relacionadas às mulheres no mundo atual. Então agora, depois de escutarmos a professora Cíntia, vamos pensar nas seguintes questões. As novas gerações de mulheres e homens estão construindo outras possibilidades para viver em igualdade? Como está o trabalho doméstico hoje e como será que pode ficar? Te esperamos no próximo podcast.